Bom dia a todos os senhores. E agradecendo a honra e a delegação do nobre presidente da Câmara, conselheiro José Augusto, damos então início a esta sessão e que tem na pauta na pauta de julgamento o primeiro processo 14.457, aposentadoria, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto, a quem eu passo a palavra. Eu agradeço, senhor presidente, nobre procurador doutor Sérgio, bom dia, Dom Maria de Jesus. Excelência, considerando que todos esses processos são idênticos em resultados de sessões anteriores, eu solicito a Vossa Excelência estar como lido o relatório e passar a palavra ao nobre procurador. Então, seriam todos em bloco. Conselheiro Maria de Jesus. De acordo. E o nobre procurador. Nada a opor. Então, assim, eu posso passar, então, a palavra ao conselheiro relator. Excelência. Pois não. Então, tendo em vista que o relato será também repassado pela Procuradoria, com a palavra o nobre procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo é o 14.457 e ao longo dessa pauta, os processos, nós temos muitos casos semelhantes, não é? Eu vou, então, fazer uma leitura resumida dos pronunciamentos, mas de forma suficiente a que os senhores possam deliberar. Então, o primeiro processo é uma aposentadoria voluntária, por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, da servidora Maria Assunção de Souza. A fundamentação legal está baseada nas regras previstas no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B da Constituição Federal de 88, com redação dada pelas emendas número 20/98 e 4103. Nesse processo, nós observamos um erro na aferição da proporcionalidade dos proventos, não é? Já é também um assunto conhecido dos senhores, porque o Acre Previdência ele não está seguindo aquelas etapas, né, que está definida para o cálculo dos proventos proporcionais. De qualquer maneira, isso não trouxe qualquer prejuízo na fixação do valor dos proventos, e, por essa razão, nós estamos opinando, então, pelo registro da matéria, a teor do artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. O segundo processo, que é o 15.201, agora é uma aposentadoria por invalidez, servidora Maria Isabel Lugnani. A fundamentação legal, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda 41, e depois pela emenda constitucional número 70/2012. Aqui observa-se que houve um problema em relação ao enquadramento da servidora no ato da aposentadoria. Todavia, esse problema foi corrigido pela Lei Complementar Estadual número 274/2014. Ela, então, foi reclassificada para o cargo de professora, nível superior, 30 horas, classe 2, referência 7. E, ante o exposto, nós estamos opinando, então, pelo registro, com base no artigo 61, inciso 3, e também opinando aqui pela notificação da servidora, para que ela possa adotar as providências que entender necessárias. Terceiro processo é o 12.703. Trata-se de transferência para a reserva remunerada do militar Francisco Olímpio de Lima.
com fundamento no artigo 50, inciso 2, a linha A, artigo 95, parágrafo 1º, ambos da Lei Complementar Estadual número 164/2006, combinado com o artigo 13, artigo 71, 1 e 3, artigo 74, artigo 75, 1, artigo 80, artigo 84 e artigo 88, 2, todos da Lei Estadual número 1236/97, conforme decreto número 3.654, de 11/12/2008. O militar foi transferido para a reserva no posto de subtenente e, ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. Próximo processo é o 18.043. Trata-se de aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição da servidora auxiliadora Fernandes dos Santos. Aqui observa-se também que houve um problema no enquadramento dela no momento do ato de aposentadoria, e razão pela qual nós estamos, depois isso foi corrigido, né, pela Lei Complementar Estadual número 274/2014, então nós estamos opinando pelo registro da matéria, de acordo com o artigo 61, inciso 3, sem prejuízo da notificação da origem, para as devidas anotações da inconsistência levantada em relação à referência nos assentamentos funcionais da beneficiária e também comunicando à servidora para os fins que entender cabíveis. Próximo processo é o 13.791. Trata-se de uma aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A fundamentação legal, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, com redação das emendas 2098 e 4103. Aqui também houve aquele problema no cálculo da proporcionalidade, todavia não houve nenhum prejuízo à beneficiária, e razão pela qual nós estamos opinando pela legalidade e registro. Próximo processo é o 15.979, é uma aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, da servidora Francisca Nilza Virgínia Alemão. Fundamentação legal, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. É a mesma fundamentação legal, com base na redação da emenda 20, 98 e 4103. Aqui também há um problema no cálculo da proporcionalidade dos proventos, mas sem nenhum prejuízo à servidora. Nós, então, estamos opinando pela legalidade e registro, base no artigo 61, inciso 3, da Constituição Estadual. Próximo processo é o 16.992. Trata-se de aposentadoria voluntária por idade da servidora Rita Silva do Nascimento, baseada nas regras de transição previstas no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B da Constituição. Mesma fundamentação legal do processo anterior. Aqui também é exatamente o mesmo caso, né? Houve um problema aqui no cálculo da proporcionalidade dos proventos, mas que não trouxe nenhum prejuízo à beneficiária, razão pela qual nós estamos opinando também pela legalidade e registro da matéria, nos termos do artigo 61, inciso 3 da Constituição.
Próximo processo é o 19.603. É uma aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição do servidor Esperidião de Oliveira. Aqui verifica-se, né, que o servidor ele faleceu no dia 5 de novembro de 2010. A aposentadoria foi concedida com base na legislação vigente, ante o exposto cabível o registro da matéria, a teor do inciso 3 do artigo 61, sem prejuízo de controle em processo autônomo da pensão mencionada no parecer da 4ª Inspetoria. E o último processo desse bloco, que é o 12.705, trata-se de transferência para a reserva remunerada militar Edevignes de Matos Miranda, com a fundamentação legal do artigo 50, inciso 2b, artigo 95, parágrafo 1º, ambos da Lei Complementar Estadual número 164/2006, combinado com o artigo 71.1 e 3, artigo 74, artigo 75.1, artigo 80, artigo 84 e artigo 88.2, todos da Lei Estadual número 1236/97, conforme decreto número 3.631, de 8 de dezembro de 2008. Ele foi transferido para a reserva no posto de 3º sargento da Polícia Militar, em 28 de maio de 2008, ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 60 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhores conselheiros. Com a palavra o nobre relator para conclusão e voto. Muito obrigado, Excelência. Ante o visto pelo parecer ministerial, Excelência, em todos os processos eu voto. 1. Pela legalidade e o registro de todas as aposentadorias. 2. Pelo encaminhamento de cópia de todos os processos ao Acre Previdência para as providências cabíveis. 3. Pela comunicação em todos os processos ao sindicato das categorias, dos servidores ou das servidoras, para conhecimento e providências que entender necessárias junto ao Acre Previdência e certos processos de reserva remunerada. 4. Pela notificação dos servidores ou das servidoras para que tomem conhecimento da decisão desta Corte de Contas e adote providências que entender cabíveis nos processos número 14.457, 12.703, 16.992 e 12.705. 5. Para que adote as providências que entender cabíveis nos processos 15.201, 18.043 e 15.979, quanto a eventuais valores percebidos a menor, em razão do enquadramento incorreto no período anterior ao ato da aposentadoria. Regimento interno do TCE, artigo 172, combinado com a resolução TCU número 16/2007, artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 1. 6. O servidor Esperidião Oliveira veio a óbito em 5 de novembro de 2010, conforme documento juntado à folha 67. Na hipótese da geração de pensão, deverá ser analisada em processo autônomo. E 7, finalmente, a servidora Francisca Rodrigues Lopes veio a óbito em 16 de novembro de 2012 e não foi constituída nenhuma pensão, Excelência. São os votos. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Excelência. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos aqui proferidos. Convidamos, então, o nobre presidente... Excelência, se não for incômodo, eu gostaria que Vossa Excelência prosseguisse da presidência, para não gerar incômodo, que é economia processual. Agradeço a honra e aí, então, damos sequência à pauta e retiramos, então, de pauta os processos seguintes de relatoria do nobre conselheiro Valmir Ribeiro e Antônio Cristóvão, ausentes justificadamente, passando, então, ao processo 18.819, que também é uma aposentadoria, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, Excelência. Cumprimentando o conselheiro José Augusto, nobre procurador. Eu solicito, senhor presidente, para julgar em bloco os processos de minha relatoria, exceto o de número 67 da pauta.
É o processo 18.820. Pois não, Excelência. Então, é depois do relatar isso. 16.878, começa no 12.819, sem o 67. Ouço o nobre conselheiro José Augusto. Nada opor. Nobre procurador Nada Sérgio Cunha. opor, senhor presidente. Com a palavra, então, a nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Então, os processos, trato de aposentadoria, transferência de reserva remunerada do servidor Geraldo Dias de Souza, reforma do servidor Adjorge Freitas do Nascimento, reserva remunerada do servidor Raimundo Gomes de Oliveira, reserva remunerada do servidor José Alves dos Santos, reserva remunerada da policial militar Maria Célia Barbosa do Nascimento e aposentadorias da servidora Francisca Galdino da Silva Saunier, Alzira Cavalcante Ribeiro, Maria Marlene da Silveira Souza, Eusa Vanderlei da Cunha, Franceli da Silva Melo e do servidor José Rosalves Miranda. Todos os processos foram bem analisados pela 4ª GCE e também receberam o parecer do Ministério Público junto a este tribunal. É o relatório, Excelência. Com a palavra, o nobre procurador Sérgio Cunha, para a sua pronúncia. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo desse bloco trata-se da transferência para a reserva remunerada do militar Geraldo Dias de Souza. A fundamentação legal é a mesma dos processos anteriores que tratam das reservas, né, que já mencionei aqui, conforme decreto número 3.696, de 17/12/2008. A análise técnica considerou que as exigências legais foram integralmente cumpridas. O militar foi transferido no posto de 2º sargento da Polícia Militar do Estado do Acre, em 18 de março de 2008. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. O segundo processo, que é o 13.529, trata-se de reforma do policial militar Adjorge Freitas do Nascimento, com fundamento no artigo 78, inciso 6 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 50, 2 e 3, a linha G, e artigos 91, 2, 100, 101, 2, 103, 4, parágrafo 4º, e 105, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual número 164/2006, artigo 5º da Lei Complementar Estadual número 197/2009, artigos 13, 2 e 4, 65, 66, 77, 1, 74, 1 e 2, 75, 2 e 80, todos da Lei Estadual número 1236/97. A análise técnica considerou que todos os requisitos legais foram cumpridos. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. O processo 13.539 é a transferência para a reserva remunerada do militar Raimundo Gomes de Oliveira. Fundamentação legal é a mesma dos processos anteriores. A análise técnica considerou que os requisitos legais foram cumpridos. Ante o exposto, opinamos aqui pela legalidade e registro da matéria, nos termos do artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. Processo 12.711, também trata-se de reserva remunerada do militar José Alves dos Santos, a fundamentação legal é a mesma. O decreto é o 3.638, de 9 de dezembro de 2008.
Ele foi para a reserva remunerada no posto de segundo sargento da Polícia Militar, a partir de 4 de abril de 2008. Ante o exposto, opinamos pela legalidade e registro da matéria, nos termos do artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. Próximo processo é o 19.387, também trata-se de transferência para a reserva remunerada da subtenente Maria Célia Barbosa do Nascimento Moura. A fundamentação legal também é a mesma das anteriores. O decreto é o número 8.289/2014. Ela foi transferida no posto de segundo-tenente. A área técnica considerou cumpridos os requisitos legais ante o exposto e, considerando que o beneficiário preencheu todos os requisitos, opinamos pela legalidade e registro, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. Próximo processo é o 19.080. Trata-se de aposentadoria por invalidez, concedida à servidora Francisca Galdino da Silva Saunier. Fundamento legal, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda 41/2003, combinado com o artigo 32 e artigo 35.4 da Lei Complementar Estadual número 154/2005, nos termos da Portaria 34, de 17 de janeiro de 2014. Aqui, observa-se que a aposentadoria ela cumpriu todos os requisitos legais. Ante o exposto, opinamos pela legalidade e registro da matéria, com fundamento no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. Próximo processo é o 15.240. Trata-se de aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição da servidora Alzira Cavalcante Ribeiro. A fundamentação legal é a emenda 41/2003, artigo 6º, incisos 1 a 4, combinado com o artigo 2º da emenda 47. Aqui observa-se que não houve a necessidade de reenquadramento disposto no artigo 29, parágrafo 8º, incisos 1 e 2, da Lei Complementar Estadual número 67, que depois foi alterada pela 274/2014, pois a servidora faleceu em 15 de novembro de 2010, conforme o documento anexo aqui nos autos. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo de controle em processo autônomo da pensão mencionada no parecer da 4ª Inspetoria. Processo 18.820 será julgado por último. Isso. Próximo processo é o 19.137. Trata-se de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, concedida à servidora Maria Marlene da Silveira Souza. A fundamentação legal, artigo 3º, incisos 1, 2 e 3, e parágrafo único da Emenda Constitucional número 47/2005, combinado com o artigo 97 da Lei Complementar Estadual número 154/2005. Aqui os requisitos legais foram totalmente cumpridos. A servidora foi aposentada no cargo de agente administrativo grupo 3, referência 8.
E, ante o exposto, opinamos pela legalidade e registro da matéria, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. O próximo processo é o 19.318. Trata-se de aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição da servidora Eusa Vanderlei da Cunha, baseado nas regras previstas no artigo 6º, incisos 1 a 4, da emenda 41/2003, combinado com o artigo 2º da emenda 47. Aqui a análise técnica ressaltou que os requisitos foram cumpridos, todavia há um erro no enquadramento da servidora e, posteriormente, isso foi corrigido pela Lei Complementar Estadual número 274/2014. Então, nós estamos aqui opinando pela legalidade e registro, a teor do inciso 3 do artigo 61, bem como também pugnando pela notificação da servidora para adotar as providências que entender necessárias. O próximo processo é o número 20.257, da servidora Francele da Silva Melo. Trata-se de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, baseada nas regras de transição da emenda 47/2005, artigo 3º, incisos 1, 2 e 13, parágrafo único. A análise técnica considerou cumpridos todos os requisitos para aposentadoria. Ante o exposto, nós opinamos pela legalidade e registro, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. O último processo desse bloco é o 12.820. Trata-se de transferência para a reserva remunerada, militar José Rosalves Miranda. A fundamentação legal é a mesma, das reservas anteriores. O decreto é o número 3.725, de 12 de dezembro de 2008. A Quarta Inspetoria considerou cumpridos os requisitos legais. Ele foi transferido para a reserva no posto de 3º sargento da Polícia Militar do Estado do Acre, a partir de 2 de abril de 2008. Ante o exposto, nós opinamos pela legalidade e registro, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos. Com a palavra a nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, Excelência. Então, em todos os processos, eu voto pela legalidade do ato e o competente registro, encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, notificação de todos os servidores para tomar conhecimento desta decisão e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos processos. Mas tem só uma observação no último processo da pauta, o 12.820, que ele teve um problema na numeração das páginas, e aí, quando o processo chegou para nós, foi observado, e a gente pediu que a 4ª IGCE fizesse a correção, e, com isso, ficou o parecer do Ministério Público, ficou com a citação das páginas erradas. E como o procurador é o procurador João Isidro, que foi o que se pronunciou no processo, e ele, estando viajando, não houve tempo para que ele fizesse a correção. Nós trouxemos o processo, estamos julgando, mas que, posteriormente, ele seja levado ao procurador para que ele, querendo, faça a correção no seu parecer, só da citação das páginas. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho, Excelência.
Acompanhamos também o voto da nobre relatora e assim decidiu-se à unanimidade nos termos dos votos aqui propostos. Passamos, então, ao último processo, que estava fora do bloco, processo 18.820, relativo à aposentadoria da servidora Maria das Graças Rodrigues Barbosa, e que continua tendo como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, Excelência. Então, o processo 18.820 trata da aposentadoria da servidora Maria das Graças Rodrigues de Souza, que também foi analisada pela a 4ª GCE, onde verificou a fundamentação, tempo de serviço, tudo legal, mas um erro no enquadramento do ato citado no ato da aposentadoria. O Ministério Público se manifestou, as folhas 105 dos autos, através do procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, Excelência. Com a palavra o nobre procurador Sérgio Cunha, a sua pronúncia. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição da servidora Maria das Graças Rodrigues Barbosa, concedida por meio da portaria 933/2013, baseada nas regras previstas no artigo 6º, incisos 1 a 4 da emenda 41/2003, combinado com o artigo 2º da emenda 47/2005 da Constituição Federal. A análise técnica concluiu que o ato obedeceu aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie, ressalvando o erro quanto ao enquadramento. O assunto foi objeto de diligência junto à Previdência, cuja manifestação foi pela regularidade do enquadramento, vez que a servidora pertence ao quadro em extinção, não sendo atingida pelas regras de promoção. Compulsão dos autos, verifica-se que a servidora não obteve 2 progressões ao longo do período laboral, aposentando-se na letra E, quando deveria ser letra G. Essa falha foi corrigida a partir do reenquadramento determinado pela Lei Complementar Estadual número 274/2014, professora PS1, 25 horas, classe 1, referência F, considerando o tempo de contribuição por serviço prestado na mesma carreira e a nova estrutura composta de 6 referências. Consequentemente, os proventos estabelecidos à época da aposentadoria foram atualizados de acordo com a legislação vigente, acrescidos da 6ª parte. Ante o exposto, cabível registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo da correção do ato de aposentadoria, notificando a servidora para adotar as providências que entender necessárias. É o pronunciamento. Com a palavra a nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, Excelência. Então, neste caso específico, apesar do correto enquadramento atual, observou-se um erro no ato concessório em que a servidora aposentou-se na letra E e não na letra G, com base no disposto na Lei Complementar número 67 e alterações. Conforme ressaltado na análise técnica e no pronunciamento do Ministério Público de Contas, nesse sentido, cumpre registrar que o Sindicato dos Professores Licenciados do Acre, o SIMPLAC, firmou acordo extrajudicial com o Governo do Estado e o Acre Previdência, devidamente homologado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre, através do processo número 070-3754. No aludido acordo, o Estado do Acre se comprometeu a pagar aos professores aposentados que, em atividade, tiveram suas promoções postergadas, especificamente os professores de nível superior P2 e os especialistas em educação, e para cada contrato a quantia de R$ 6.000, quando o contrato for de 30 horas, e R$ 3.450, quando o contrato for de 15 horas. Por fim, em conformidade com o entendimento firmado por esta Corte de Contas, na ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência no processo TCA número 21.210 de 2015, ocorrido na sessão de número 1251, descabe determinar ao Acre Previdência a efetivação das anotações sobre as promoções excepcionais de professores estaduais não concedidas em data pretérita e que estejam atualmente corrigidas legalmente pela Lei Complementar número 274. Ante o exposto, voto considerando legal o ato de aposentadoria e concedendo-lhe o competente registro, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, notificação da servidora para tomar conhecimento desta decisão e as providências que entender necessário, e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do processo. É assim que voto, Excelência.
Em votação, conselheiro José Augusto. Relatora, senhor. Votamos também acompanhando o voto da nobre relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto prolatado. Não havendo expedientes, passamos às comunicações. Novo procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes, agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e também fazer um registro aqui do aniversário do conselheiro Polanco, né? E, na oportunidade, desejarei a ele muita saúde, muitas felicidades e vida longa. Obrigado. Conselheiro José Augusto. Excelência, na mesma linha, e agradecer a Vossa Excelência pela diligência de sempre ter nos ajudado nessa sessão, Excelência. Muito É uma obrigado. honra, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Também só cumprimentar a todos os presentes, Excelência, nada a comunicar. E assim também, fazendo coro às palavras do nobre procurador e cumprimentar todos os presentes, encerramos então a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental.